TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Atendimento em nova sede. Rua Itapecerica 427. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. Programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira. Neste horário habitual que você, telespectador da TV Candidez, já está acostumado. Toda terça-feira, a partir de 9 da noite, é o espaço para falar de saúde, contando, é claro, com a sua participação. Uma vez que o programa é ao vivo, e eu gosto sempre de frisar o ao vivo, porque você já sabe, ao vivo você, telespectador, participa conosco, enviando a sua mensagem, tirando a sua dúvida, pelo telefone que daqui a pouquinho vai aparecer na sua tela, que é o 99128-2124. Eu quero lembrar que no sábado é programa de saúde gravado. Não tem como você mandar a sua pergunta. Eu falo isso porque mesmo no sábado nós costumamos receber aqui algumas mensagens. E é claro que no sábado não tem como você ter aí a sua dúvida tirada, uma vez que o programa é gravado, é uma reprise. Programa ao vivo toda terça-feira. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite, nesta terça-feira, muito quente em Divinópolis, muito calor, nesse dia 9 de janeiro de 2018. Estamos, é claro, já vivendo desde o dia último, 21 de dezembro, oficialmente o verão, temperatura alta, às vezes chove, o tempo fica um pouco nublado, mas eu não vou ter medo em afirmar que hoje fez muito calor, né? Eu fiz uma caminhada agora há pouco, pela JK na Pitangui, e vou te dizer que perto de 7 horas da noite ainda o sol brilhava aqui em Divinópolis e evidentemente que muita gente que saiu para fazer a caminhada achando que não teria sol, teve muito sol. Bom, eu vou apresentar agora o meu entrevistado. Com muito prazer, hoje eu recebo mais uma vez o angiologista Alexandre Nonato. O Alexandre Nonato esteve conosco aqui em junho do ano passado, agosto. Nós falamos sobre a questão das cirurgias de veia, varizes, e foi uma entrevista muito positiva, mas ele está voltando aqui hoje por um tema um pouco diferente. Alexandre, boa noite, prazer recebê-lo mais uma vez aqui ao vivo no Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez. Boa noite, Samuel. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui na TV Candidez com vocês. Boa noite também aos que de casa nos acompanham pela TV Candidez, programa Amostra Grátis. Tenho certeza que nós vamos conseguir passar coisas muito produtivas, interessantes e que vão ajudar muito no desenvolvimento da saúde dos que estão em casa nos assistindo hoje. Muito bem. Eu sei que você é um palestrante, você faz várias palestras aqui em Divinópolis, participa de seminários. Você é um médico angiologista. Como é que surgiu esse assunto da longevidade saudável na sua vida? Boa pergunta, boa questão, Samuel. Muitos que me veem aqui pensam naturalmente, bom, nós vamos ouvir aqui sobre varizes hoje, vamos ouvir sobre angiologia, cirurgia vascular, mas como você disse, o tema hoje é bem diferente dessa área que nós estamos acostumados aí a lidar, atender no consultório em geral. Essa área da medicina, ela se tornou atrativa para mim a partir do momento em que, na angiologia, eu percebi que eu conseguia tratar as doenças já instaladas, mas não tinha uma vivência o suficiente, conhecimento suficiente para tratar o outro lado da equação, as causas das doenças. Então, eu comecei a investigar, a estudar e a fazer cursos nessa área, e hoje eu sou um grande entusiasta da medicina da longevidade. E é o que nós vamos falar aqui hoje, eu vou explicar por quê. Muito bem. Então, posso dizer que a longevidade saudável, ela fez parte da sua vida realmente antes de você, por exemplo, falar, dar palestras? Você passou por isso também antes ou não? Com certeza, com certeza. Na verdade, Samuel, a minha história pessoal, assim, dentro dessa medicina da longevidade, é realmente uma situação onde eu, aos 40 anos, vi que algo mudou dentro de mim, na minha saúde.
E eu pude comparar com outras pessoas da mesma idade que vinham também com esse problema, também perdendo qualidade de vida. Foi onde eu procurei essa medicina como um recurso para problemas mesmo de ordem pessoal. E a partir daí eu vi que eu poderia ajudar muita gente, muitas pessoas, meus pacientes, e é por isso que nós estamos aqui. Muito bem. Antes da gente chamar aí as imagens, eu queria te perguntar o seguinte, se você fosse resumir, o que é a longevidade saudável? A longevidade saudável é uma definição muito simples. Nós todos gostaríamos de viver muito, mas livres de doenças. E é isso que nós vamos tentar resolver investindo em longevidade saudável. Nós vamos tratar causas e não consequências. Essa medicina, ela prima por ajudar o paciente a não desenvolver os problemas que são considerados comuns, naturais do envelhecimento, que na verdade não deveriam ser comuns e nem naturais, porque nós temos condição de agir sobre eles, nós temos a perfeita condição de minorar todos esses problemas, se não evitá-los em sua totalidade. Muito bem, nós temos algumas imagens, são imagens que o médico Alexandre Nonato trouxe, e aí está a primeira, você pode explicar para a gente, você pode ir orientando para que passe sucessivamente. Por gentileza, Alexandre. Pois não. Então, aqui nós temos a definição do que seria essa medicina, a medicina integrativa, que é essa outra medicina que nós vamos explicar aqui hoje. A medicina integrativa, ela é diferente da medicina alternativa, porque a palavra alternativa significa uma coisa ou outra. Já a palavra integrativa significa um adendo, algo a mais, uma ajuda. E é isso que nós fazemos, nós ajudamos a medicina convencional com conhecimentos de causa. Por favor, o próximo. Pode passar o próximo. E é isso, a nossa... Expectativa de vida ao nascer. Isso, essa é uma realidade que nós temos hoje. Esse gráfico nos mostra, desde 1900 até o ano 2000, aliás, desculpa, desde 1800, que está ali, ficou um pouco distante para mim. Mas, enfim, a cada 100 anos nós temos um aumento da longevidade. Esse gráfico ali, ele mostra o aumento da longevidade, da expectativa de vida ao longo dos anos. E nós podemos observar que é um gráfico crescente e que não tem tendência em ficar plano ou mesmo diminuir, o que significa que realmente a nossa longevidade está aumentando. Mas, ao mesmo tempo, a notícia ruim é que as doenças também estão aumentando junto com a longevidade. E é isso que nós queremos evitar, é isso que nós queremos intervir para dar qualidade de vida aos nossos pacientes. A palavra prevenção, ela cabe aí nesse tema nosso de hoje, longevidade Perfeitamente. saudável? Prevenção, para essa medicina, é um grande pilar, é o que nós queremos. Já colocamos ali na terceira. Exato. Então, ali são os pilares dessa longevidade. Nós temos ali 3 pilares fundamentais, que seriam a modulação hormonal, que é cuidar dos hormônios da pessoa para que essa pessoa continue bem, sem sentir as deficiências, porque nós pausamos em todos os nossos hormônios, todas as nossas glândulas pausam. A atividade física seria o segundo pilar. Não tem como seguir no rumo de uma longevidade saudável sem que façamos atividade física. Nós vamos explicar adiante o porquê. E também uma dieta adequada. Não adianta usar hormônios, usar suplementos e ter atividade física se a dieta é totalmente equivocada. Então, os 3 principais pilares, esses 3 primeiros ali, são fundamentais que funcionem integrados. E correndo por fora ali, nós temos o controle do estresse, que também é de suma importância e nós vamos explicar ainda hoje também. Quem passa por esse tratamento, se é que eu posso dizer dessa forma, ele tem que mudar aí a sua maneira de se alimentar então, completamente, Sim, né? Completamente. A alimentação, ela funciona como um pilar de extrema importância. Assim, passou direto, podia voltar ao gráfico. Mais um pouco. Isso, ótimo. Aí o Alexandre explica pra gente a modulação hormonal e a diminuição dos hormônios com a idade. Isso vai acontecer? Vai acontecer inexoravelmente para todos nós. Então, esse gráfico ali, ele mostra para nós na coluna da esquerda alguns de nossos principais hormônios. E abaixo, a faixa de idade. Vocês podem observar que entre 35 a 50 anos, talvez na faixa dos 40 anos, ocorre uma queda abrupta, abissal, como se fosse um abismo de todos esses hormônios.
E é exatamente ali que começam a aparecer as doenças do envelhecimento. Vocês acham que isso é uma coincidência? Provavelmente não, duvido. Então, o que é a modulação hormonal? Esse termo hoje é muito frequente na internet, muito frequente no meio médico em geral. As pessoas estão conhecendo esse termo, modulação hormonal. A modulação hormonal seria, na verdade, tirar o paciente daquele abismo hormonal ali na faixa dos 50, 60, 75 e devolver esse paciente para a faixa dos 25, 35 anos. Ou seja, modular, trazer seus hormônios de volta. E como isso é feito? Aliando os resultados laboratoriais aos sintomas clínicos. Mas nunca nós tratamos números, nós temos que tratar pessoas, temos que tratar e cuidar dos sintomas e também dos resultados, dos exames. Então, quando nós conjugamos sintomas e resultados, nós temos, por essa conjugação, os melhores resultados em termos de saúde e longevidade. Vamos à próxima? A próxima aí, Túlio, aí sim, aí os 3 pilares. Mais uma? Isso. Atividade física. Atividade física. Por que a atividade física é tão importante assim, afinal de contas? Por que mexer com os músculos é tão importante? Porque hoje nós descobrimos que os músculos, eles não são apenas uns feixes de fibras que ficam contraindo e relaxando, como nós pensávamos antes. Pensávamos que os músculos só tinham essa atividade para poder movimentar o nosso esqueleto, os nossos ossos, mas não. Os músculos hoje têm um conceito moderno, que é um conceito glandular. Os músculos, quando ativados em atividade física, eles são capazes de produzir cerca de 200 peptídeos e até hormônios. Então, esse é um novo conceito. Os músculos se comportam como glândulas. E esses hormônios e peptídeos que são produzidos, eles melhoram a condição do cérebro, dos pulmões, do rim, do fígado, do corpo todo. E é por isso que a pessoa se sente bem, Samuel, quando caminha, quando faz ginástica, quando faz atividade física. É por isso que a pessoa sente depois a necessidade de continuar. E quando para, ela se sente mal, porque ela perde esses hormônios. Isso é chamado de secretoma muscular. Interessantíssimo, né? Porque eu sempre defendo a ideia, né? Eu já falei isso aqui, já dei o meu depoimento aqui, porque eu pratico corrida de rua. Certo. Eu digo o seguinte, que a atividade física, no meu caso a corrida, ela não é boa apenas para o físico, ela é boa também para a mente, ela é boa no geral para a pessoa. E quando você para, você sente falta. Você disse tudo. Vamos à próxima? Túlio e Lucas, a próxima para a gente? Aí sim. Então, ali está em inglês, mas só funciona como um lembrete. Você pode traduzir para a gente, sim. Alexandre? É o seguinte, ali está colocado que a pessoa que pratica atividade física, ela consegue viver, em média, 1 a 2 anos a mais. Mas existem trabalhos que mostram que até 5 anos a mais para a pessoa que pratica atividade física. E se essa pessoa não pratica atividade física, ocorre o contrário. Se ela é sedentária, ela vive 5 anos a menos. Ou seja, se ela não produz, se ela não é ativa fisicamente, não faz atividade física, além de perder os 5 anos que ela ganharia, ela deixa de viver também 5 anos. Ou seja, são 10 anos de gap, de diferença. Deixa de ganhar 5 e ainda perde 5. Então, 10 anos no total de diferença, Samuel, para quem não faz atividade física. Não vai ter aquela qualidade de vida que quem faz tem. Com certeza, não vai ter porque perde aqueles hormônios. E é isso aí que acontece. E essa imagem aí? Olha só para você ver, as pessoas sempre preferem a escada rolante em relação à escada convencional. Ninguém quer subir degrau, Samuel. As pessoas se acostumaram tanto à modernidade, à facilidade, ao controle remoto. Ninguém sai do sofá mais para mexer na televisão. As pessoas só querem isso, comodidade. Então, a obesidade vai ganhando espaço devido a essa deficiência da atividade física. Não só quando a gente fala de atividade física, eu não estou falando apenas de exercício, de bicicleta, de academia. Eu falo também das atividades do dia a dia, como essa, por exemplo. Ok. Bom, nós temos mais imagens, aí sim. Então, o quanto é necessário de atividade física? Quanto que nós temos que fazer de atividade para colher os benefícios em termos de longevidade? Pode passar o próximo, por gentileza. Esse gráfico ilustra bem. Na coluna da esquerda, mostra o índice de mortalidade lá em cima. E abaixo,
mostra para nós os dias da semana que a pessoa pratica atividade física, variando ali de 1 a 7 dias na semana, tá? Correto. Então, o que acontece? Quando a pessoa pratica atividade física apenas um dia por semana, olha que interessante, ela já diminui em 20%, cai de 1 para 0,8 ali na coluna da esquerda. Então, ela diminui em 20% a chance de morrer, Samuel. Aí, quando ela continua fazendo atividade física, lá embaixo, até 7 dias por semana, olha só para você ver, ela cai quase 40% em termos de chance, em termos de mortalidade. Então, um dia já é razoável, 2 dias melhor, 3 melhor, 4 melhor, 5 melhor, Samuel, 7 dias melhor ainda, para quem não tem problemas maiores e é liberado pelo cardiologista para fazer isso, faça ginástica. Qual o espaço que eu tenho para fazer isso em termos de tempo? Qual a melhor quantidade? 7 dias por semana. Não dá para fazer 7? Ótimo. Faça 5. Veja que com 5 dias a diminuição da mortalidade é extraordinária. O importante é que você faça. E qual o melhor exercício, Samuel? O melhor exercício é aquele que a pessoa gosta de fazer, que ela se sente bem em fazer. Não adianta engessar e falar, você tem que fazer esse ou esse. E o tempo, Alexandre? Quanto tempo por dia? Uma vez que o gráfico mostra que o correto seria atividade física praticamente todos os dias. E esse tempo por dia? Seria de quanto tempo? Meia hora, 1 hora, 20 minutos? O consenso, Samuel, seria de 40 minutos a 30 minutos, a 1 hora. Sabemos que para queimar gordura, por exemplo, se a pessoa está interessada em emagrecer, se ela faz caminhada, até 25 minutos de caminhada, por exemplo, ou exercício aeróbico em geral, ela está queimando apenas glicogênio, apenas açúcar. Então, se a pessoa caminha só 30 minutos e pretende perder algum peso com isso, perdeu, não adianta. Ela só queimou gordura por 5 minutos. Então, 40 minutos no mínimo até 1 hora. É muito interessante esse período. E o número de vezes por semana que for possível. Ok, a próxima imagem. Mais a próxima. E aí? Entramos na dieta agora, né? Que seria um dos outros pilares dessa medicina. Qual a melhor dieta para o ser humano? O que nós devemos comer? O que nos faz mal? Pode passar. A próxima. Então, aqui eu tenho umas figuras que ilustram como a dieta é poderosa em nossa vida, como a dieta é capaz de transformar as pessoas, como a dieta é capaz de transformar a saúde em doença em qualquer idade, mas principalmente após os 40 anos. Pode passar, por favor. Então, como alguém pode começar a vida desse jeito, uma moça tão bonita e, adiante, por gentileza, e chegar desse jeito. Não parece que é a mesma pessoa. Não parece que é a mesma pessoa. Na verdade, não é. É uma ilustração mostrando o ser humano médio, a pessoa mediana, como anda evoluindo, em especial nos Estados Unidos, onde a dieta vai muito mal. Por gentileza. Então, nós começamos mesmo como crianças maravilhosas e vamos evoluindo. Dessa forma, nós vamos evoluindo, dessa forma. E nós passamos por isso, né? A dieta totalmente equivocada e o pior, com a permissão de nós, pais, que teríamos o dever de orientar nossos filhos, as gerações seguintes, visando não somente aquele momento, mas o futuro, para evitar isso aí. Isso é síndrome metabólica, insulina alta, retenção de líquido. Se você de casa já foi uma criança mais magra, magrinha e está evoluindo para quadros desse tipo, pode saber, o seu problema é resistência à insulina, é insulina elevada, talvez com a ajuda de alguns hormônios desestruturados, como a tireoide. Mas a doença básica é inequívoca, é mesmo insulina. Pode continuar. E os quadros vão evoluindo. A próxima imagem, aí. Até chegar a algo desse jeito, morte súbita, precoce, por infarto agudo do miocárdio. É isso que nós queremos evitar. É uma doença que, em sua maioria, é totalmente passível de ser prevenida. Muito bem. Eu vou pedir aqui para o Lucas e o Túlio para voltar aqui no estúdio. Eu vou chamar aqui o nosso primeiro intervalo, Alexandre. Pois não. E vou pedir que ele, no segundo, porque nós temos mais imagens, não temos? Sim, temos. Eu vou pedir ao Alexandre que continue conosco no segundo bloco para explicar mais. Nós estamos hoje ao vivo falando sobre a questão da longevidade saudável. Nós estamos entrevistando o médico
Alexandre Nonato. Ele é médico angiologista e estamos hoje com esse tema, longevidade saudável. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. A Vascular Laser Center oferece diagnóstico e o melhor tratamento de varizes em microespuma, aplicação e cirurgia com laser, exame do Plexiscan colorido. São quase 20 anos de experiência em Divinópolis com o angiologista Alexandre Nonato. Marque sua avaliação na Vascular Laser Center, Edifício Milênio, 10º andar, com o telefone 3212-1004. Visite o nosso site www.alexandrenonato.site.med.br. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. De volta ao vivo nesta terça-feira, é a segunda terça-feira do ano de 2018, pode ser que na fechada, aí sim, meu caro Túlio e Lucas. Evidentemente, uma temperatura muito quente em Divinópolis. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer o médico Alexandre Nonato, nós estamos falando sobre a questão da longevidade saudável. O Alexandre que tem feito algumas palestras também aqui em Divinópolis. Eu não sei se ele tem a sua agenda aí, daqui a pouco ele pode falar pra gente. Antes do Alexandre, quando a gente continuar com a entrevista, nós vamos ouvir o Gleiber Alves, o Gleiber que é um lutador, um batalhador no esporte aqui em Divinópolis e que está organizando mais uma meia maratona em Divinópolis, vai ser no dia 17 de junho. E o Gleiber está ao vivo aqui, nós gravamos com ele hoje no programa Mostra Grátis da Saúde, e ele fala deste evento que vai ser no dia 17 de junho. Boa noite, Gleiber. Boa noite. Próximo dia 17 de junho, nós vamos estar realizando na cidade a 5ª edição da Meia Maratona de Divinópolis, um evento já tradicional que vem crescendo, já se consagrou como o maior evento esportivo de corrida de rua do interior de Minas Gerais. É uma satisfação muito grande. O ano passado nós batemos todos os números, foram mais de 1.200 atletas correndo, e esse ano a expectativa gira em torno aí dos 2.000 atletas que vão estar participando dessa prova de todo o país. Confirmação já de alguns estados presentes, caravanas vão estar vindo para Divinópolis para estar prestigiando esse grande evento esportivo da região centro-oeste e não porque de Minas Gerais, e caminhando aí para ser de grande expressão no Brasil. Além da meia maratona, nós teríamos os tradicionais percursos de 10 e 5? Exatamente, para a gente englobar dentro desse evento todos os corredores, aqueles que procuram uma prova mais extensa, mais longa duração, e aqueles também que preferem percursos menores, e também aqueles iniciantes que estão iniciando agora essa grande paixão, esse grande vício bom que é a corrida. Nós vamos ter os trajetos de 5 e de 10 quilômetros também dentro desse grande evento da corrida divinopolitana. A meia maratona ela é marcada pela sua organização e todo o corredor elogia. Nesse ano de 2018, teremos aí novidades aí para o corredor, Gleiber? Sim, teremos sim, grandes novidades. Posso citar entre algumas dessas novidades, a gente vai estar vindo ampliação das premiações, a gente vai estar, já está estudando, já está formatando um novo sistema de premiação que vai abranger mais ainda os participantes. Nós vamos ter um grande evento, que a gente só vê isso em grandes provas, e nós conseguimos trazer para Divinópolis para fazer parte dessa grande festividade aí que é a corrida. A Noite de Massas, os corredores vão estar participando dessa confraternização de forma gratuita, logo um dia anterior da prova, vai ser no sábado, essa Noite de Massas, para todos os inscritos vão estar participando dessa grande confraternização, que também vai englobar aí um pequeno show ao vivo, e a gente está trazendo alguns palestrantes para agregar também conhecimento a essa turma da corrida. Bom, muita gente quer saber com relação às inscrições. Elas podem começar a ser feitas a partir de quando? As inscrições, graças a Deus, a expectativa está assim, o pessoal ligando o dia inteiro, todo mundo quer saber, as redes sociais.
Existiu já alguns inscritos que foram, né, dos pacotes de lançamento da prova, né, só para citar, nós já temos mais de 500 inscritos para a prova, né, num único dia que foi feita essa abertura. E a expectativa está enorme, né? O que a gente pode avisar e deixar aí o pessoal de sobreaviso, nos próximos dias, mais tardar na próxima semana, vão estar sendo abertas as inscrições via site, com toda a comodidade para o atleta estar realizando sua inscrição. Seu recado final para o corredor que nunca participou ainda desse evento? Olha, vai ser uma grande festividade, é uma celebração do esporte, da confraternização, né, e da integração social da cidade, né, em relação ao esporte e qualidade de vida. Vem com a gente, vem participar dessa grande festa. Se você não vai participar como corredor, vá lá no dia da largada, participar e dar aquela força pro pessoal, né? Muito bacana. É realmente uma grande festa e vai ser todo mundo recebido com muito amor. E a gente faz essa prova, como eu cito em outras situações, e a gente sempre carrega essa bandeira. Essa é uma corrida feita de corredores para corredores e, acima de tudo, com muito amor pelo esporte. Então a gente faz tudo, todos os detalhes pensando em você, atleta, né, que é o nosso principal objetivo nessa questão. Então vem com a gente, vem participar, vem festejar com a gente esse grande momento do esporte do interior do estado e de Divinópolis. Ok, está aí, portanto, o Gleber Alves, que está organizando esse evento no dia 17 de junho. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um grande abraço para um casal simpaticíssimo, que recém-chegado, posso dizer assim, aqui em Divinópolis, que é o Israel Leocádio e a sua esposa Elaine. O Israel é pastor aqui em Divinópolis, da Igreja Batista Betel. Estão acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde. Eles que são oriundos da cidade de Bocaiúva, em Divinópolis, e está abraçando esse casal e seus filhos, evidentemente, com muito carinho. Grande abraço para você, Israel, e também para Elaine, e obrigado pela audiência de vocês dessa terça-feira. De volta com a entrevista com o médico Alexandre Nonato. Vamos à próxima imagem, por gentileza, e o médico Alexandre Nonato explica para a gente, por favor, Túlio e Lucas. Continuando então, Samuel, com as imagens relativas à dieta, o que nós podemos fazer para melhorar nossa dieta e evoluir livre de doença. É o que acontece, né? O antes, a menininha, depois vai se transformando numa situação extrema como essa. Aqui é um exemplo extremo, mas é para chamar a atenção mesmo sobre a dieta. A próxima. E essas são as principais armas de destruição em massa, ou seja, as massas, os carboidratos refinados. Esses, Samuel, são os nossos inimigos. Você que está em casa nos ouvindo, pode colocar isso em sua mente, em sua mentalidade. Essa é a dificuldade que nós temos na medicina da saúde, é controlar o problema dos carboidratos refinados. E ali nós temos os produtos de padaria, os pães, bolachas, biscoitos, pães de queijo, que não têm praticamente nada em termos de nutrição. São calorias, são carboidratos vazios. Nós não precisamos disso. O nosso corpo só usa isso para efeitos nocivos. Só serve para destruir nossas glândulas, o nosso metabolismo, aumentar a insulina e causar esses quadros de obesidade. A próxima imagem, por gentileza. Então, nós temos essa evolução, antes e depois. Pode ir passando as imagens, por favor. São vários quadros de famosos, de antes e depois. Isso é real, Alexandre? Isso é real, são pessoas famosas, reais, que as pessoas de casa conhecem, né? São pessoas conhecidas. Esse aí é um ator também norte-americano? Sim, muito famoso em lutas, né? Filmes de ação, de lutas. E é o que acontece, John Travolta. Exatamente, síndrome metabólica. E agora para um pouquinho nessa imagem, por favor. Aí já é o contrário? Aí é o contrário. Muito, muito boa a sua observação. Então, o que eu quero demonstrar com essa imagem é que é possível resgatar as pessoas, trazer de volta daquele clima de doença, daquele ambiente de doença para o ambiente da saúde. Então, à esquerda, nós temos o paciente num momento ruim metabolicamente, síndrome metabólica. E à direita, a evolução desse paciente corrigindo a sua síndrome metabólica. Esse é um médico, o Dr. Life. Ele é diretor de um grande centro de medicina integrativa nos Estados Unidos, de nome Cinegenics. E a medicina que eu estudo vem indiretamente desse Cinegenics. Eu aprendi essa medicina em São Paulo, com o grupo Longevidade Saudável, que por sua vez trouxe dos Estados Unidos, do Cinegenics, e as nossas condutas aqui são baseadas nas condutas
dessa clínica que cuida dos problemas relativos à medicina da longevidade, Samuel. Ok, vamos à próxima imagem, por gentileza. Essa imagem é muito interessante. Esse sou eu, na verdade. Então, ali à esquerda... Dá para ver uma diferença. Dá para ver uma diferença boa, Samuel. O rosto mais afinado, o pescoço mais afinado. Então, ali é a minha imagem à esquerda antes de fazer o tratamento metabólico. Aquela primeira foto sua foi há quanto tempo atrás, Alexandre? Essa foto ali deve ter mais ou menos uns 2 anos. E essa da direita é uma foto... Mais recente, alguns meses atrás. Então, mostra o resgate metabólico, como a pessoa perde... Você perdeu peso. Peso, excesso de líquido, excesso de gordura, mas não tem jeito de ter resultados semelhantes dessa forma sem corrigir dieta, atividade física e o controle dos hormônios e das glândulas. Você perdeu quantos pesos? Dá para você comentar com a gente? À esquerda... Trazer o seu exemplo aqui para o telespectador que está nos acompanhando? Claro, o maior prazer. E é exatamente esse o nosso objetivo aqui, poder contribuir para a saúde dos que estão em casa aí nos assistindo. Mas ali à esquerda eu estava com quase 100 quilos, se não me engano 98 quilos. E a direita com 83 quilos, que é o peso que eu tenho hoje. Praticamente 16, 17 quilos aí. Isso, num período de mais ou menos 2 anos, sem sofrimento. Isso aí você englobou a sua alimentação, você imagina que controlou o estresse, é que você tinha. Evidentemente que controlando a alimentação você caiu peso e principalmente atividade física também ou não? Sim, claro. Eu fiz os 3 pilares da longevidade, esses que nós falamos aqui, né? Atividade física, dieta e controle hormonal. Bacana. Então eu fiz o tratamento completo. Próxima imagem, por gentileza. Mais uma vez, esse é o rumo para as coisas que são erradas na questão da saúde e doença. É carboidrato, carboidrato do mal. Vamos a mais uma imagem. E, Samuel, esse aí é um grande dilema da nossa sociedade. As pessoas... Laranja. São sucos de frutas, né? As pessoas consideram o suco de frutas como algo saudável, mas esse é um conceito totalmente equivocado para os nossos dias. Hoje nós sabemos que o suco de fruta, suco de laranja, ele é um dos grandes responsáveis pela síndrome metabólica. Então, as pessoas que estão usando a fruta num todo, ok, siga em frente, sem problema. Mas o suco de fruta coado, ele perde tudo e fica praticamente só água e açúcar. Então, quem está tomando muito suco, achando que está fazendo ali algo natural, benéfico para a sua saúde, não é bem assim. Pode parar e repensar, vamos mudar isso aí, porque está se prejudicando. Ok, próxima imagem. E é o que acontece, a resistência à insulina. Então, ali de vermelho, simboliza o mal, que é a resistência à insulina. E todas as doenças, todos os problemas relativos a ela. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas exatamente porque seria motivo de uma palestra inteira, Correto. Uma aula inteira. Mas a insulina atrapalha o funcionamento de todos os órgãos, mas em especial do nosso sistema cardiovascular, causando infarto, AVC e desequilíbrio da circulação em todos os nossos órgãos. Esse é o grande problema da atualidade, é o excesso de insulina. Olha, a próxima imagem, pode passar. Isso é o que nós fazemos na nossa clínica, nós avaliamos a insulina do paciente. Isso é fundamental para saber em qual categoria de síndrome metabólica que esse paciente está, em qual tempo, Samuel. Aquela linha azul é normal, e as linhas acima são os estágios diferentes da doença. O vermelho já é rumando para diabetes. Então, quanto mais alto nessas linhas o paciente se encontra, pior para ele. Às vezes, Samuel, eu recebo casos tão intensos na minha clínica que nem cabem nesse gráfico, para você ter uma ideia. Puxa vida. Passa de 250. Está fora da curva. Fora da curva. Ali à esquerda é o nível de insulina. E abaixo é a medição no sangue da insulina em jejum, depois com meia hora, com 1 hora. E nós julgamos na curva. É normal a insulina subir durante o dia, né? A insulina, ela sobe quando nós nos alimentamos. Qualquer coisa que você come, se alimenta, aumenta a insulina, mas em especial carboidrato. Quanto mais carboidrato você come, pior. O que acontece é que as pessoas estão comendo carboidrato o dia inteiro, Samuel. Então é de manhã, no café da manhã, depois no meio da manhã, no almoço, é carboidrato demais. O nosso pâncreas não aguenta isso. Então chega um momento que ele fala... não dá mais. E aí, então, toda essa síndrome se desenvolve. Ô, Alexandre, deixa eu te pegar você de surpresa aqui. Vamos lá. Você faz uso do arroz integral? Não.
De forma nenhuma. Mas você é a favor ou não? Não, sou contra. O arroz e o arroz integral é praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa? Mesma coisa. Aliás, o arroz integral eu considero pior. Porque é isso mesmo, você de casa que está me ouvindo. A pessoa pode até estar um pouco assustada. Está um pouco assustada, é muita novidade, né? Mas, em termos de síndrome metabólica, o arroz integral não acrescenta em nada. É mais ou menos o mesmo resultado do arroz refinado. Mas o arroz integral, ele tem um problema extra, que são as lectinas. Então, o arroz integral, ele vem com um bônus negativo. Então, tudo que é integral, na verdade, pão integral, que as pessoas acham uma vantagem, falar, eu só como pão integral, só arroz integral, para mim isso é desvantagem. Porque as lectinas que vêm nos integrais, quase não tem nos não integrais. E as lectinas são produtos que a planta usa para se defender de nós humanos. Então, esse é um novo conceito, Samuel, de 2017 agora. Na verdade, as plantas não gostam de nós humanos. As plantas não querem ser comidas. Elas não querem que os filhinhos dela, entre aspas, as sementes, sejam comidas. Mas então a questão do arroz, você acha que o segredo está em comer pouco? Nessa medicina, comer pouco pode ser um problema. Veja bem, um pouco de coisa errada que você come pode atrapalhar muita coisa certa que você faz. Então, é quase que tudo ou nada. Imagina ali uma pessoa obesa, com síndrome metabólica, diabético, aí você vai abrir exceção para ela. De manhã você pode comer ali um pãozinho. Aquele pãozinho que o diabético come de manhã é capaz de esculhambar, desculpa o termo, esculhambar com a insulina durante o dia todo. Então, a pessoa diabética, ela tem uma repercussão do pãozinho negativa para o dia todo. Olha só. E pior, tem pessoas que isso acontece, o aumento da insulina, por 48, 72 horas após. Então não pode haver, um pouquinho só, com moderação. A moderação, na verdade, vira um problemão para esse paciente. Olha aqui, é o nosso segundo e breve intervalo. A gente está recebendo hoje com muito prazer Alexandre Nonato. Ele é médico angiologista. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Ih, Zeca, melhor tirar os eletrodomésticos das tomadas. Pronto, choveu. Fuja para o alto. Enfrentar a enxurrada é perigoso demais. Não, Zeca. Evite dirigir em áreas de alagamento. Saia daí. Com a chuva, os barrancos podem desmoronar. Isso aí. Quem tá na chuva é para se cuidar. Em caso de emergência, ligue 193 e chame o Corpo de Bombeiros. Não espere o tempo fechar para o seu lado. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Apoio Cultural. TV Candidez. Fundação Jaime Martins. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, nesse 9 de janeiro de 2018. A gente recebe hoje Alexandre Nonato. Ele é médico angiologista. Nós estamos falando sobre a questão da longevidade saudável. A produção do programa Amostra Grátis da Saúde foi às ruas de Divinópolis para ouvir a população. Afinal de contas, qual é a dúvida que a pessoa tem com relação a esse tema que nós estamos abordando nessa terça-feira ao vivo? Nós vamos, portanto, a nossa primeira pergunta gravada das ruas de Divinópolis. Eu vou pedir ao Túlio e ao Lucas que coloque para a gente, por favor.
Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, telespectadores do Amostra Grátis da Saúde. Meu nome é Tatiana Maria Diniz, eu moro no bairro São Judas e gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Alexandre Nonato. Bom, doutor Alexandre, eu gostaria de saber quais os benefícios do consumo diário de frutas, verduras e legumes para a nossa saúde. Bom, e o médico Alexandre Nonato responde pra gente. É a Tatiane Diniz, né, lá do bairro São Judas. Frutas, legumes e verduras todos os dias. Traz benefícios? Claro, sim. São de fundamental importância. Nós devemos receber os nossos minerais e as nossas vitaminas, principalmente das verduras. Por exemplo, potássio. Nós precisamos de 4.700 miligramas de potássio por dia. Parece muita coisa, mas é realmente muita coisa. E a maioria das pessoas não consegue, na alimentação rotineira, conseguir esse potássio, porque não usam verduras na dieta. Nós usamos muito pouco de verdura e precisávamos aumentar isso. E para conseguir essa quantidade de potássio, nós precisaríamos de 7 a 10 porções de verdura. E cada porção seria 30 gramas. Então, no mínimo 7 vezes 3, 21, 210 gramas de verduras. E esses são os carboidratos saudáveis, as verduras, os vegetais folhosos e fibrosos. Esses carboidratos é que devem fazer parte da nossa dieta. Lembro que não existe carboidrato essencial. Existem as gorduras essenciais, ômega 3, ômega 6, existem os aminoácidos essenciais, mas não há carboidratos essenciais. Nós poderíamos sobreviver sem os carboidratos. E é aí que entra as frutas e as verduras e os legumes. Esses devem ser os carboidratos saudáveis que nós devemos fazer uso. Bom, vamos então à nossa segunda pergunta, gravada das ruas de Divinópolis. Vamos lá. Olá, Samuel do Vale. Boa noite, telespectadores da Amostra Grátis. Eu sou Elise do Centro e eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Alexandre Nonato sobre atividade física. Eu gostaria de saber se ela tem que ser feita todos os dias. O médico Alexandre Nonato falou sobre isso no primeiro bloco e ele responde aí a Elise se a atividade física realmente tem que ser feita todos os dias. Sim, vamos apenas ratificar aqui. Sim, a atividade física, como nós mostramos naquele gráfico, quanto mais, melhor. Se possível todos os dias, excelente. Mas se não for viável, 2, 3 vezes na semana, já ajuda bastante em termos de longevidade. E, de preferência, entre 40 minutos a 1 hora já é o suficiente. E qual atividade física? É aquela que você gosta, é aquela que você se sente bem, sente prazer em fazer. Muito bem, vamos à nossa terceira e última pergunta, gravada das ruas de Divinópolis pela produção do programa Amostra Grátis da Saúde. Vamos lá. Boa noite, Samuel do Vale, e a todos da Amostra Grátis Saúde, um programa que eu acompanho sempre, prestigio bastante. Meu nome é José Wilson, do bairro Belvedere. Gostaria de perguntar ao médico Alexandre Nonato quais os perigos da obesidade. Muito obrigado. Da obesidade, Alexandre? José, essa é uma pergunta, assim, realmente muito abrangente, e a obesidade é doença. Então, aquela questão de, só porque é obeso não quer dizer que está doente. Não é nada disso. O obeso é, sim, um doente inflamado. Então, não existe obesidade sem inflamação. Mas eu não estou vermelho, como é que eu estou inflamado? É a pior inflamação que existe. É uma inflamação do corpo todo. Quando você dosa elementos no sangue que mostram a inflamação, esses elementos vão estar alterados, José. Então, sim, o obeso, ele precisa controlar esse excesso de peso para conseguir ter saúde. E o obeso, com certeza, ele tem o problema da síndrome metabólica, insulina elevada. É praticamente 0% de chance de ser ou de estar obeso e não estar carregando a síndrome metabólica. E para conseguir saúde, o primeiro passo é se ver livre da síndrome metabólica e da inflamação que ela ocasiona. Então é preciso que a pessoa consiga controlar a obesidade, não dá para seguir com ela. Muito bem, nós vamos agora para o nosso terceiro e último intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para o fechamento do programa dessa terça-feira, que
Eu não vou nem dizer que está passando rápido, está voando, porque tem muita coisa que o Alexandre trouxe aqui. Talvez a gente até marcaria uma outra data também, porque é um tema, acima de tudo, muito abrangente. E eu vou pedir ao Túlio, por gentileza, que dê um pulinho aqui no estúdio, né, para pegar um outro pendrive aqui. É o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência e para a gente finalizar e fechar esse programa de hoje. A Vascular Laser Center oferece diagnóstico e o melhor tratamento de varizes em microespuma, aplicação e cirurgia com laser e exame do Plexiscan colorido. São quase 20 anos de experiência em Divinópolis com o angiologista Alexandre Nonato. Marque sua avaliação na Vascular Laser Center, Edifício Milênio, 10º andar, com o telefone 3212-1004. Visite o nosso site www.alexandrenonato.site.med.br. Ih, Zeca, melhor tirar os eletrodomésticos das tomadas. Pronto, choveu. Fuja para o alto. Enfrentar a enxurrada é perigoso demais. Não, Zeca. Evite dirigir em áreas de alagamento. Saia daí. Com a chuva, os barrancos podem desmoronar. Isso aí. Quem está na chuva é para se cuidar. Em caso de emergência, ligue 193 e chame o Corpo de Bombeiros. Não espere o tempo fechar para o seu lado. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Apoio Cultural. TV Candidez. Fundação Jaime Martins. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira, nós estamos recebendo hoje, nesse 9 de janeiro de 2018, o médico angiologista Alexandre Nonato. Nós estamos falando sobre a questão da longevidade saudável. Afinal de contas, é um tema um pouco desconhecido, mas quem já vive sabe que é muito importante para o seu futuro. Alexandre está conosco, nós vamos finalizar o programa agora. E eu vou pedir ao Túlio e ao Lucas, por gentileza, que coloque aí a imagem que nós paramos, para que o Alexandre explique novamente para a gente nessa sequência. Vamos lá, Túlio e Lucas. Pode passar essa. A curva da insulina já foi explicada? Isso. Aqui é só, está em inglês, né, mas falando gorduras versus açúcar. Qual o melhor combustível para nos dar energia? A resposta, vocês vão achar estranho, mas é gordura. Então, a longevidade, a partir dos 40 anos, está da seguinte forma, Samuel. Quanto mais gordura você queimar como fonte de energia, melhor, mais você vai viver, mais você vai poupar os seus órgãos. E quanto mais açúcar e carboidrato você queimar como energia, pior para você. Pode ir passando. A próxima. Esses são os nossos amigos, os carboidratos fibrosos, e não os produtos de padaria, que são os nossos inimigos. Me desculpem os padeiros aqui, as pessoas ligadas à padaria, mas essa é a verdade metabólica. Esses são os nossos amigos. Ali já você tem o quê? Você tem folhas, não é isso? Ali são folhas e fibras, são os carboidratos. Os vegetais entram todos na conta dos carboidratos, Samuel. Legal. Esses ali. Então, aquilo tudo é carboidrato. Só que esses são os carboidratos do bem, que nos dão potássio, magnésio, cálcio, todo o pool de vitaminas e minerais que nós precisamos. E não esses faz aumentar a insulina. Como? Não faz aumentar também a insulina, né? Não, esses não aumentam a insulina, é a grande vantagem deles. Vamos ao próximo, vamos ver como é que tem que ser o café da manhã? Então, esse aí é só um exemplo, né? Como seria o café da manhã. A pessoa que come pão de manhã e várias vezes ao dia fica como da direita. E os que usam mais proteína e os carboidratos saudáveis do bem são aqueles que ficam nesse quadro da esquerda. O ovo todos os dias, ele não faz mal não, Alexandre? Ele é tranquilo? As pessoas têm aquele conceito antigo de que o ovo causa aumento do colesterol. Mas é interessante que o nosso próprio organismo produz colesterol
Então, nosso organismo, o fígado, produz 3.000 miligramas de colesterol por dia. Imagina, para superar isso, nós teríamos que comer mais de 10 ovos por dia, o que é difícil de acontecer. Então, quando você come ovo, o seu fígado automaticamente diminui a produção de colesterol. Então, não é o que vai causar aumento de colesterol. O que causa aumento de colesterol, adivinha o que é? São os carboidratos do mal, são os produtos de padaria em geral. Farinha branca como... Farinha branca, exatamente. Todo o excesso é transformado em gordura, em colesterol, e vai atuar negativamente nos nossos órgãos, no nosso corpo. Vamos lá, a próxima imagem, por gentileza. Essas são as gorduras do bem. Quando eu falo que gordura deve ser o nosso combustível preferencial, são as gorduras do bem. Abacates, nozes, azeite de oliva, essas são as gorduras boas, mas não a margarina. Pelo amor de Deus, né? Margarina, você de casa, tem que estar no planeta Terra. Nenhuma margarina funciona bem. Todas são gorduras trans. É usado hidrogênio, hidrogenização, para poder transformar aquela gordura para ela ficar válida no supermercado muito tempo para você comer. E essa gordura trans traz danos terríveis para o nosso corpo. Então, não pode. Gordura trans, todo óleo vegetal aquecido, por exemplo, quem até hoje cozinha com óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, saiba que você está ficando inflamado, doente, com aterosclerose e a sua chance de infarto e AVC aumenta. Não levem óleo vegetal para casa. Você está condenando, inclusive, o de milho também, de girassol. Sim. E nesse caso, como é que tem que fazer, Alexandre? O único óleo que pode ser usado para para fritura, né, em geral, é o óleo de coco. O óleo de coco, esse pode ser usado. E também a banha de porco, por incrível que pareça. Olha só. A banha de porco, ela pode ser usada e é muito melhor, 1000 vezes melhor do que qualquer óleo vegetal. O óleo vegetal aquecido, na verdade, vira gordura trans. Então, você me orientaria, então, por exemplo, a banha de porco. Porque às vezes eu brigo lá em casa que a banha de porco tem um gostinho gostoso e minha mulher fala que não, de jeito nenhum, melhor é óleo de soja. Então, a banha de porco é melhor do que qualquer um desses óleos. Interessantíssimo essa sua fala aí. Vamos à próxima imagem, por gentileza. Pode passar? Pode passar mais uma. Ele não precisa de propaganda, é um amigo nosso, o Eduardo, da Yoga, mas é para mostrar que aqui em Divinópolis tem pessoas que conseguem fazer aulas incríveis de meditação. Esse é um deles. Por que eu estou falando da meditação, Samuel? É o controle do estresse, que é o próximo pilar. Pode passar? Vamos a mais uma imagem. Pode passar? E a meditação serve para isso. É o melhor medicamento, entre aspas, para controle dos telômeros, que são os nossos cromossomos. É melhor do que qualquer medicamento. Não existe medicamento capaz de controlar os nossos telômeros, a telomerase, melhor do que a meditação. Quem faz meditação está garantindo a divisão celular, Samuel. Chega um momento que as nossas células não conseguem se dividir mais. E um dos grandes fatores para que isso aconteça é o estresse. E quem consegue controlar o estresse, ou pelo menos investe nisso, em termos de meditação, a meditação é a palavra, consegue controlar uma enzima que se chama telomerase e que protege os nossos cromossomos, o nosso DNA. Olha só, e a yoga tem um resultado bom, positivo? Extraordinário. Não é exatamente o yoga, é a meditação, né? Então, é porque normalmente está ligado a meditação e o yoga, mas é essa subparte do yoga que é a meditação, que é benéfico para os nossos cromossomos. Ok, vamos a mais uma? É o que acontece aos 40 anos. Então, todos nós já ouvimos os nossos pais e avós falarem que a vida começa aos 40 anos. Realmente, só que pode ser um começo cheio de tempestades se você seguir o caminho da esquerda, que seria o caminho dos carboidratos ruins, da insulina elevada. Ou pode ser um caminho mais ensolarado e livre de tempestade, que significaria livre das doenças do envelhecimento, ou pelo menos amenizando essas doenças, que seria esse caminho da direita, sem os carboidratos refinados. Ok, vamos a mais uma imagem. E a genética? Qual o peso da genética na longevidade? Porque até agora nós não falamos na genética. Achávamos que a genética era o principal, mas não. Pode passar? A genética contribui com apenas 10%, como mostra
essa imagem. Os outros 90%, Samuel, é relativo ao estilo de vida da pessoa. Então, a genética ela se manifesta se o estilo de vida é ruim. A genética ruim se manifesta com o estilo de vida ruim. Ou seja, a genética não vai ter influência? Não, só 10% na longevidade. Alexandre, eu tenho uma pergunta aqui sobre refrigerante. A pessoa não quis se identificar. O refrigerante faz mal, provoca câncer? Inclusive, a pessoa questionou dessa maneira. Sim, o refrigerante ele é cheio de produtos químicos nocivos. Mas quando nós falamos em refrigerante, a pior coisa no meu entendimento no refrigerante é um aditivo que é chamado de HFCS, que é a frutose. Então, é um xarope de frutose. Esse xarope de frutose, a frutose só é metabolizada no fígado. Então, por exemplo, é por isso que se diz que um refrigerante é igual ou até pior que uma cerveja. Então, se o pai dá o refrigerante para o filho, é igual ou pior do que da cerveja. Por quê? Porque o refrigerante, a frutose em excesso, ela vai se acumular no fígado, destruir a função hepática e aquilo vai se espalhar pelo corpo todo, o problema. E pior, a cerveja, por exemplo, o álcool, é metabolizado no fígado e em outros locais, como, por exemplo, o cérebro. 20%, até 20% do álcool é metabolizado no cérebro. Então, por isso que a pessoa fica tonta, às vezes passa mal e tem vômitos e náuseas. Mas a frutose não causa isso. Então, por isso ela é pior, porque a frutose não é metabolizada no cérebro. Só o fígado consegue metabolizar a frutose. Então refrigerante não faz parte do seu cardápio? Não pode fazer. A pessoa que toma refrigerante, por exemplo, todo dia, está ficando com o fígado gorduroso, está ficando com acúmulo de gordura, porque o excesso de frutose, ele é transformado em gordura. E pior, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, que em última análise vai evoluindo para inflamação no fígado e culminando lá na frente até com cirrose em alguns casos. Então, esse é o problema. Túlio Lucas, nós temos mais tempo aí, podemos prosseguir com as imagens aqui bem rapidamente. Eu não sei se o Evandro está ao vivo hoje. 2 minutinhos. Alexandre, vamos lá. Vamos dar mais uma imagem. Eu gostaria que você já fosse fechando para a gente esse programa nosso de hoje. Vamos à próxima imagem, Lucas, por gentileza? Também é uma imagem para mostrar... Espero só que o Túlio e que o Lucas lá dentro estejam aprendendo aí, viu, Túlio e Lucas? Viu? Principalmente a questão do refrigerante. Presta atenção aí, Túlio. Com vocês. Mas ali é uma imagem que mostra também que o nosso estilo de vida, ali em vermelho, é responsável por 53% dos fatores que nos fazem viver mais que 65 anos. E olha que interessante, a assistência médica, que está ali em amarelo, é responsável apenas por 10% dos fatores que nos fazem viver acima de 65 anos. Que interessante. E a genética está ali também baixo, com 17%. O que significa esse quadro todo ali? Significa, para você de casa, o seguinte, que infelizmente o seu médico ele não pode te salvar. Ele só tem uma contribuição de 10% assistência médica. Quem pode te salvar das doenças do envelhecimento, daquela pá de remédio que as pessoas andam tomando por aí, da baixa qualidade de vida, da memória ruim, do cansaço, deixando de fazer as coisas que gostava de fazer, caminhando inexoravelmente para o abismo da saúde, quem pode resolver isso? Você. A própria pessoa. É a própria pessoa. 53% depende da pessoa. Alexandre, e o seu recado final nesse nosso bate-papo de hoje? Eu sei que você não falou tudo, principalmente no que diz respeito às lâminas, né, que estão sendo exibidas aí. Mas para a gente fechar esse programa de hoje, o que você gostaria de deixar bem firmado, patenteado, para o telespectador que nos acompanhou aí nesse tema interessantíssimo? É a primeira vez que eu abordo esse tema da questão da longevidade saudável. O que você gostaria de deixar como recado final, Alexandre? Samuel, esse tema realmente ele é muito vasto. Nós teríamos ali imagens para falar mais 3, 4 programas por aí, e é exatamente o que nós temos feito. Eu gostaria de dizer aqui que nós temos um trabalho filantrópico. Eu trabalho como coordenador do Centro de Estudos da Longevidade em Divinópolis, você sabe disso, e nós fazemos palestras hoje no Laboratório Central, na Praça da Catedral. Toda última terça-feira do mês, às 7h30 da noite, nós fazemos palestras lá sobre esse tema, longevidade. É aberto ao público, é aberto aos leigos, e gostaria de convidar você de casa que pudesse participar conosco. A nossa próxima palestra vai ser na última terça-feira, então, desse mês de janeiro, e nós temos uma antes, que vai ser no estúdio de yoga da Antônio Olímpio, o estúdio Shivananda,
que é do Eduardo. Nós vamos falar exatamente sobre o que eu estou falando aqui hoje, sobre longevidade, os principais aspectos da longevidade. Será entrada franca também. Gostaria muito que vocês participassem. Seria muito interessante. E eu gostaria de finalizar levando para vocês uma mensagem que não deixe que a sua vida vá caindo naquele abismo, naquele gráfico que eu coloquei. Porque isso é a rotina, é o que anda acontecendo. A pessoa chega bem até os 40 anos, após os 40 há uma decadência muito grande e os medicamentos vão subindo, a qualidade de vida vai crescendo e as doenças vão ganhando corpo. Então, é preciso que nós tenhamos consciência de que nós podemos reverter. Eu mostrei no gráfico, depende de nós, não depende exatamente do seu médico, não depende dos conselhos do seu vizinho, depende de você. Então, é preciso que você cuide dos seus hormônios, cuide do seu estresse, cuide da atividade física, dos seus músculos, do seu corpo e a dieta, muito importante a dieta. E nós temos aqui em Divinópolis, finalizando, Samuel, um trabalho nessa área e nós somos 3 médicos que cuidamos da longevidade saudável. Quem são praticamos. Os outros dois? Além de mim, é o Marcelo Rocha, que é proctologista e também tem cursos, formação em São Paulo em longevidade, e o Luiz Outubo. O Luiz Outubo também vários cursos em São Paulo e também pratica longevidade. Nós 3 coordenamos, junto com alguns outros colegas, inclusive o Maurício, anestesista, participa muito também, e o Wagner, que é da medicina do trabalho, e outros coordenadores não médicos também. E esse nosso trabalho, ele tem trazido muitos frutos, principalmente também na questão social. Nós temos uma contribuição social, nós ajudamos as crianças com câncer na questão, quando as pessoas frequentam lá, elas levam donativos. E gostaria muito que vocês fossem lá e participassem. Muito bem, a gente vai falar aqui nos próximos programas e deixar esse convite para essa palestra que é na última terça-feira na Praça da Catedral, ali no auditório do Laboratório Central. Exatamente. Alexandre, obrigado pela sua presença, a gente espera contar com você aqui também em breve. Uma pena não ter dado para falar tudo, mas eu acho que a mensagem principal foi passada e o telespectador tem entendido. Muito obrigado, boa noite, Samuel, boa noite a você de casa que nos acompanhou. Olha aqui, vem aí Evandro Araújo, não sei se o Evandro está ao vivo ou se vai ser uma reprise, mas segue a programação da TV Candidez. A reprise do Amostra Grátis você acompanha no próximo sábado, a partir de 1 da tarde. E ao vivo você já sabe, é toda terça-feira a partir de 9 da noite. Para você uma boa noite e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Unimed Divinópolis. Atendimento em nova sede. Rua Itapecerica 427.